Nesta noite, uma vez mais, saúdo o diácono Carlos, uma alegria, o nosso seminarista, seus familiares, sua equipe de Nossa Senhora. Queridos irmãos e irmãs, este é o terceiro domingo do tempo comum, um domingo que, de maneira quase que completa, a liturgia da palavra vem nos falar exatamente da palavra e do mistério da palavra dentro do mistério da igreja. A palavra e a igreja. Essa liturgia deve despertar em nosso coração um amor ainda mais forte por aquilo que nós somos, católicos, a igreja da palavra de Deus. Aliás, esse domingo, o Papa Francisco, se não me engano, desde 2019, ele intitulou o terceiro domingo do tempo comum como Domingo da Palavra, por causa dessa temática que perpassa essa liturgia nos anos litúrgicos, né? Hoje parece que foram instituídos 4 leitores, se não me engano, brasileiros lá no Vaticano, pelas mãos do Santo Padre. Olha só, o Domingo da Palavra. Mas o que é a palavra? Nós temos um grande diferencial da concepção de palavra no Antigo Testamento, no antigo povo Israel, em relação à concepção de palavra para o novo povo de Deus, a igreja, no Novo Testamento. E nós precisamos entender isso. O que é a palavra para o Antigo Testamento? A primeira leitura de hoje, o livro de Neemias, vem nos explicitar essa concepção. Olha só, Neemias, junto de Esdras, são 2 textos que relatam o pós-exílio. É sempre bom lembrar que antes de Cristo, o tempo ele vai diminuindo, né? Isso é importante lembrar. Lá no ano 597 antes de Cristo, o império da Babilônia, que era um império poderoso, né, situado na Mesopotâmia, invade Israel e acaba por levar os sacerdotes, os chefes do povo, o rei, toda a corte, para serem escravos no exílio. 10 anos depois, ou seja, 587, o tempo vai diminuindo antes de Cristo, né? A Babilônia volta em Israel, né? Em Jerusalém, que é a capital, invade o templo, saqueia o templo de Jerusalém, o ouro, as joias preciosas que tinham no templo, e leva o resto do povo todo para ser escravo no exílio. Foram 2 deportações. Olha só, no ano 538 somente, quando a Babilônia enfraquece, um novo império se insurge, um novo império pagão, que é a Pérsia. E quando o rei persa assume a liderança, em vez da Babilônia, a Pérsia já não quer mais Israel lá no exílio. Eles mandam o povo embora, voltem para casa. E aí começam essas deportações de retorno. A primeira grande deportação de volta, no ano 538, com o edito de Ciro, o povo volta para casa, né? Quando chega lá em Jerusalém, como encontram a cidade? Toda destruída, né? 40, 50 anos atrás, quando a Babilônia invadiu, destruiu tudo, inclusive o templo. Então, essa primeira turma que voltou, eles começam a reconstruir o templo de Jerusalém, né? Mas depois eles vão desanimar, porque outras propostas pagãs, tinha alguns povos que já habitavam por perto, eles param. Aí nós vemos na Bíblia a profecia de Ageu, de Zacarias, que vai falar: não, continuem a construir a casa de Deus. O templo é o lugar onde Deus habita pelos sacrifícios, né? E o povo continua. Depois vai ter mais 2 deportações de retorno, e aí nós vamos chegar no ano 544 antes de Cristo. Olha só, 94 anos depois que a primeira turma voltou. E aí está o texto de hoje,
Neemias. A gente tem que entender todo o contexto histórico, né? Qual era o contexto aqui, né? 94 anos depois do retorno. Nesses anos, foi se descobrindo muitas coisas que tinham sido escondidas, né? Lá, né, 94 anos mais 50, quando a Babilônia invadiu, muita gente escondeu as coisas sagradas, os pergaminhos, com medo de serem queimados, e de fato a Babilônia destruiu tudo. Então o povo começa a redescobrir aquelas preciosidades sagradas, os pergaminhos, os textos bíblicos. Dentre os textos que foram achados, encontrados, estão os textos da lei, de que fala a leitura de hoje, né? Os textos da lei, o que os judeus chamam de Torá. Nós não sabemos se é o texto do Deuteronômio ou se é toda a Torá, né? Devem ter escutado já esse nome, a Torá. Torá, para nós católicos, são os 5 livros primeiros da Bíblia, que nós chamamos de Pentateuco, os livros da lei, os livros de Moisés. E quando eles encontram, eles sentem uma grande alegria. Aqui nessa leitura que foi proclamada hoje do livro de Neemias, está o relato em que o sacerdote Esdras toma o pergaminho da lei, né? Provavelmente o livro de Deuteronômio, vai no meio da praça onde o povo, todo mundo se reúne, e desde a madrugada até o meio-dia, o povo fica a escutar a palavra da lei que está sendo declamada, né? Tem gente que reclama da minha homilia de 10 minutos, né? Ficaram da madrugada até meio-dia ouvindo a palavra de Deus, olha só, né? E aqui está um relato muito interessante. O povo começa a chorar, né? O povo começa a manifestar muito sentimento. Não sabemos se de alegria uma mistura de sentimentos, porque a palavra que estava oculta, ela agora está acessível novamente, né? O entusiasmo de ouvir a palavra, né? O entusiasmo diante de tanto sofrimento que eles tinham passado no exílio, agora eles estão em terra, na sua propriedade, e está sendo devolvida para esse povo a alegria de ouvir a Deus. Então, a palavra de Deus para o Antigo Testamento, ela consiste da lei, os mandamentos, o texto. Até hoje, né, quando eu era seminarista, eu fui num culto, numa celebração judaica, não sei se o seminarista foi também, e eles têm grande reverência até hoje pela Escritura, né? Os pergaminhos, nós lemos no texto bíblico, tanto no Evangelho quanto na primeira leitura, que fala de livro, né? Mas a gente entende livro como isso daqui, né? No tempo bíblico, lá no tempo de Jesus e o tempo de Neemias, 5, 6 séculos antes, não é isso que é livro, são pergaminhos, são rolos gigantes, né? E eles fazem grande reverência a esses livros que representam a lei. Então, para o Antigo Testamento, a palavra é a lei que Deus entregou, sobretudo a Moisés, né? Então é essa a concepção. Aqui o povo chorando, Neemias diz ao povo: não fiqueis tristes, não choreis, porque todo o povo chorava, né, ao ouvir as palavras da lei. Será que nós também cultivamos em nosso coração, minha gente, esse entusiasmo pelas coisas de Deus, né? Porque às vezes nós podemos levar uma caminhada de fé, uma caminhada na igreja, repleta de tibieza, né? Repleta de frieza. Nós nos interessamos por tantas coisas nos nossos dias, não é verdade? Corre aqui, corre ali, é faculdade, é escola, é médico, é não sei o que, corre para lá e para cá, e tanta coisa que às vezes nos tiram tempo, e as coisas de Deus muitas vezes nós vamos deixando em segundo plano. Olha só, o povo que ficou sem a palavra no exílio, o povo valorizou a palavra, né? E Neemias diz a eles: voltem para casa, preparem carnes gordas, bebidas doces, comam, bebam, celebrem, comemorem, porque a palavra, a lei, nos foi devolvida. Essa é a palavra para o Antigo Testamento. Por isso que o Salmo
que tem intrínseca relação com a leitura, vai falar da lei. A lei do Senhor Deus é perfeita, ela conforta a alma. Os preceitos do Senhor são alegria ao coração. Só que nós sabemos, agora a concepção da palavra para a igreja, não mais para Israel, mas para a igreja, não mais para o Antigo Testamento, mas para o Novo. Não é somente a lei, os preceitos, mas a palavra. Agora nós bem entendemos, nós que somos igreja, o que é a palavra? A palavra é uma pessoa. Olha só, nós cremos em um único Deus, que lá no batismo de Jesus no Jordão, se mostrou único Deus em 3 pessoas, não é? Pai, Filho e Espírito Santo. A palavra para nós não é o livro, como para os judeus, mas é a segunda pessoa da Trindade, o Filho. Por isso que João, no prólogo do seu evangelho, no capítulo 1, João disse: a palavra, ela existia antes de tudo, ou seja, o Filho de Deus é eterno, mas na plenitude dos tempos, a palavra, o Filho, se fez carne e habitou entre nós, se fez ser humano. Então, ao olharmos a humanidade do Filho de Deus, a pessoa de Jesus de Nazaré, nós enxergamos o Filho eterno, a palavra eterna. Jesus é a palavra. Mas você pode se perguntar, e o catecismo da Igreja Católica nos permite chamar o livro de palavra? Sim, mas o que é o livro? O livro, nós chamamos de palavra, mas o livro é uma comunicação da palavra. O livro é aquilo que a palavra comunica, aquilo que a palavra nos informa. Olha só, mas a palavra por excelência, do grego logos, do latim verbum, no português palavra, é Jesus Cristo. É muito importante ficar claro isso na nossa cabeça, claro, muito claro. E para o Novo Testamento, a palavra é exatamente isso. Por isso que hoje a igreja colocou, nesse domingo da palavra, o comecinho do Evangelho de Lucas. É um pouco estranho, o comecinho. É exatamente o capítulo 1, versículo 1. Lucas nos acompanhará ao longo desse ano litúrgico inteiro. E ele começa escrevendo dessa maneira: muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se realizaram entre nós. Olha, ele admite que existem outros textos, E é verdade. Quantos evangelhos existem? Em uma porção de evangelhos, Quem gosta de estudar a Bíblia, existem os textos apócrifos, Os textos apócrifos são textos contemporâneos aos textos bíblicos. Eu tenho todos esses textos, são livros grossos, desse jeito aqui, são 2 livros grossos. Você vai pegar os textos apócrifos, são dessa grossura. Tem muito mais textos apócrifos, evangelhos, que não são inspirados, do que os inspirados. Os inspirados são 4, mas existem muitos outros textos. A gente pega aquele filme que há uns anos atrás fez maior boom, Ora, o Código da Vinci, não sei se alguém aqui assistiu, muita gente falando bobagem. Nossa, a Igreja Católica escondeu o Evangelho de Madalena. A igreja nunca escondeu nada, você que não foi procurar estudar para ler. O que a igreja fez foi escolher os livros. Hoje a gente pega protestante que põe a Bíblia embaixo do braço e diz: eu só creio na palavra, eu só creio no que está na Bíblia. Aí você pergunta: quem escolheu esses textos da sua Bíblia? Ele não sabe responder, mas a gente sabe. Foi quem? A Igreja Católica. Igreja Católica. A Bíblia não foi derramada do céu pelas mãos de um anjo na mão de Lutero. Não. Muitos textos da época de Cristo. A igreja, ao longo dos séculos, ela que é
imbuída, impelida pela força do Espírito, ela tem a autoridade de dizer: isso é palavra canônica, inspirada, e isso não. O que não é inspirado, nós também utilizamos, mas não como fonte de inspiração, de espiritualidade. Pega, por exemplo, como chama os avós de Jesus, os pais de Nossa Senhora? Como você sabe isso? Não está nos evangelhos canônicos, está num evangelho apócrifo de São Tiago. É uma informação histórica, nós usamos, mas é só uma informação, um detalhe histórico, porque a nossa espiritualidade, a nossa vida de fé se baseia nos textos, nos livros inspirados. É muito triste você perceber que a Igreja Católica de 2025 anos, fiel defensora da palavra de Deus, no século XVI, quando da Reforma Protestante, os protestantes pegam 7 livros do Antigo Testamento e tiram da Bíblia. 1600 anos depois, quem sou eu, quem é Lutero para fazer isso? A igreja, ela tem autoridade espiritual sobre as coisas de Deus. Por isso que quando nós tivermos de ouvir, como diz Lucas, ou de consultar, nós temos que consultar as testemunhas oculares. Olha o que diz Lucas: muitas pessoas já tentaram escrever a história de como nos foram transmitidos por aqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares. Ora, o que vem primeiro? A igreja ou a Bíblia? A igreja. O texto de João, por exemplo, as cartas, o Evangelho de João, o Apocalipse, foram escritos no ano 100. Já tinha igreja no ano 100? Já 100 anos antes ele já tinha instituído a igreja, já tinha instituído os apóstolos, 100 anos antes já a igreja já estava anunciando por toda a região da Palestina, na pessoa de Paulo, fora da Palestina. Se nós nos baseamos no escrito, o que faziam esses cristãos no século I? Não eram condignos como nós? Aliás, acho que viviam uma palavra muito melhor do que nós, Então nós vamos perceber que a palavra, ela é transmitida, como diz Lucas, primeiramente de maneira oral. Lucas, ele não conheceu Jesus de Nazaré pessoalmente, mas como que ele escreveu o Evangelho? E o outro texto que é de sua autoria, os Atos dos Apóstolos, porque ele conheceu quem viu, testemunhas oculares, porque certamente Lucas leu o Evangelho de Marcos, que foi o primeiro, testemunhas oculares, testemunhas sólidas. Por isso que ele diz assim: eu, após fazer um estudo cuidadoso do que aconteceu, eu também me decidi escrever de modo ordenado para ti, excelentíssimo Teófilo. Deste modo poderás verificar a solidez dos ensinamentos. Olha só, a solidez, aletés do grego, significa coisa concreta, real. Então, minha gente, quando a gente for estudar alguma coisa, cuidado com o que se lê, Às vezes a gente pega algumas especulações de outras igrejas e começa a duvidar da fé que nós professamos. Você vai acreditar em alguém que está dizendo algo há 100 anos, em vez de crer na tradição da igreja que ensina há 2025 anos? Nós somos católicos. Essa liturgia de hoje deve despertar no nosso coração, assim eu comecei a homilia, um amor estupendo por aquilo que nós somos, a igreja. Nós não viemos de uma ideia de alguém, do século passado, nós viemos do coração de Jesus. Ele mesmo ensinou os 12, e depois Paulo e também Matias, que foram acrescentados no colégio apostólico. E esses apóstolos, eles ensinaram os outros, de maneira oral. Depois veio o texto escrito,
tudo que nós cremos está na Bíblia? Não. Tem coisa que está transmitida de maneira apenas oral, que são os dogmas. Por exemplo, a Assunção da Virgem Maria. Por quê? Porque não precisa estar escrito tudo. Nós temos a igreja que nos traz o todo da revelação. Olha que bonito isso. Nós somos a igreja da revelação, a igreja da palavra. E Lucas, ele endereça o seu texto, tanto o Evangelho quanto os Atos dos Apóstolos, para esse tal Teófilo. Olha que nome bonito, Teófilo. Provavelmente esse Teófilo era algum representante civil. Por quê? Porque ele usa a palavra excelentíssimo, né? Kratisté, do grego. E esse pronome só é atribuído à pessoa que é representante civil. Certamente Teófilo devia patrocinar o evangelista, porque na época bíblica era caro, né? Os pergaminhos, os papiros e o modo de escrever não era barato, né? Teófilo. Mas é algo muito bonito o significado desse nome, né? Esse nome Teófilo, ele é constituído pela junção de duas palavras gregas, Theos, que é Deus, e Philos, que é amigo, amigo de Deus. No fundo, tudo que Lucas vai escrever é para mim e é para você, se nós efetivamente nos consideramos amigos de Deus. Você é amigo de Deus, né? E aí nós vamos no Evangelho de João, para a gente saber se nós temos sido amigos de Deus ou não. No Evangelho de João, na última ceia, Jesus para, olhando para os apóstolos, e ele diz assim para os apóstolos: eu não quero mais vos chamar de servos, porque o servo, ele não sabe o que faz o seu chefe, o seu senhor. O senhor lá e o servo cá, a distância, a falta de intimidade. Mas agora eu vos chamo de amigos, philos, mesmo termo no Evangelho de João. Por quê? Jesus mesmo diz: porque eu vos dei a conhecer o que eu recebi do meu Pai. Então, para nós avaliarmos o nosso grau de amizade com Deus, nós temos de avaliar o grau de conhecimento de Deus. E olha, minha gente, conhecer a Deus não supõe, né, alta cognição teológica, supõe desejo de buscar as coisas de Deus. Não precisa você ser formado, ser doutor em teologia, para você se dizer philos, amigo de Deus. Mas você precisa se esforçar mais pelas coisas de Deus. A gente corre atrás de tanta coisa, como eu disse, no nosso dia. E às vezes para as coisas de Deus a gente se contenta com a missa de 1 hora lá no fim de semana. Ora, você tem alguma dúvida sobre as coisas de fé? Vai lá, pesquise, tem tantos materiais, né, sólidos, verdadeiros. Se interessar pelas coisas de Deus, ser amigo de Deus, é conhecer o que Deus mostrou por meio da palavra, que é seu Filho Jesus. Então, essa primeira parte, minha gente, é uma grande interpelação em relação a cada um de nós. Nós temos vivido esse desejo, essa busca de Deus. Como está a nossa vida de relacionamento com a palavra? E aí nós vemos o Evangelho de hoje. A igreja pegou duas partes bem distantes. Nós lemos o comecinho do capítulo 1 e depois já pulou para o capítulo 4, quando Jesus começa a sua vida pública, né? O primeiro discurso público de Jesus. Jesus voltou para Nazaré, sua cidade, e ele foi na sinagoga. Olha só, é a mesma experiência de Esdras, de Neemias na primeira leitura, né? Mas qual era a diferença do templo e da sinagoga? Nós vemos que a igreja católica, ela não nasceu do nada. Nós somos a continuidade do antigo povo. Nós vemos no altar da igreja, né? Em toda a igreja tem um altar. Aqui é a continuidade ou a plenitude do que o antigo povo realizava no templo. O que se fazia no templo de Jerusalém? Ofereciam vítimas para o sacrifício, porque precisavam do perdão, da misericórdia, precisavam do amor de Deus.
Aliás, todos nós precisamos. E a igreja o faz e o fará até o fim dos tempos, só que agora de maneira perfeita, porque não é qualquer sacrifício que é apresentado, é o próprio Filho de Deus que se derrama em sacrifício, e Ele mesmo pelas mãos sacerdotais se apresenta ao Pai, junto da nossa vida. Isso tudo acontece no novo templo, que é o altar. E nós temos este outro espaço litúrgico, que é este ambão, que representa a antiga sinagoga, né? Os judeus, quando eles são levados para o exílio, acabou a religião, porque o templo ficou lá, na cidade. Eles tinham de criar um jeito de, pelo menos, viver a fé no mínimo possível. Então eles começaram a se reunir. É claro que muitas vezes de maneira escondida, tem muitos estudos sobre isso, para partilhar a lei. Aí surgiram as sinagogas, que é o templo da palavra. Jesus, ele entra numa sinagoga, lá não tem sacerdotes, porque os sacerdotes ficavam no templo, para os sacrifícios. A sinagoga era o lugar dos leigos, onde os leigos celebravam, partilhavam, liam, proclamavam a leitura. Olha que bonita a liturgia da igreja, pega muito e bebe muito do judaísmo. Eram lidos 2 tipos de textos na sinagoga judaica. O primeiro tipo de texto era a Torá, né? Os 5 primeiros livros da Bíblia nossa, o Pentateuco, o livro da lei. E a segunda leitura era dos profetas, que se chamava Haftará, né? Então lia-se um livro da lei, do Pentateuco, da Torá, e lia-se um livro algum profeta. E a igreja, ela continua isso. Nós pegamos sempre a primeira leitura do Antigo Testamento e a segunda leitura sempre do Novo Testamento, que completa, que acresce, né, a leitura do Antigo Testamento. Então, o que nós celebramos aqui veio de algum lugar. Jesus celebrou o que nós celebramos. Isso é muito bonito. Por isso, meus queridos, a paixão pela liturgia, a paixão pela igreja. E Jesus, ele vai na sinagoga, ele pega, a gente às vezes imagina um pouco errado, né? Está escrito no Evangelho, deram-lhe o livro de Isaías. A gente pensa que é um livrinho assim, igual a nossa Bíblia, né? Que tem Isaías bonitinho, 66 capítulos. Não, deram o livro de Isaías. Provavelmente era um rolo gigantesco, que não sei como a gente fica viajando, né? Para imaginar. E a gente imagina Jesus desenrolando aquilo de maneira furiosa, uma fúria santa, até chegar aonde ele queria. E Jesus desenrolando. A hora que chegou no capítulo 61 de Isaías, que é o que o Evangelho informa. Imagine Jesus desenrolando tudo aquele texto, do capítulo 1 até o 61. Olha só, ele desenrolou e chegou no que ele queria, porque ele sabe de tudo, ele é Deus. Que é essa palavra que o Evangelho nos relata, que está lá em Isaías 61, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a sua unção. Jesus começa a sua vida pública dizendo, eu sou o ungido, o Christos, o Messias, do hebraico, eu sou aqueles que vocês estão esperando. E eu vou fazer o que está escrito em Isaías, libertar cativos, curar cegos, libertar oprimidos, ajudar pobres. Olha só, e Jesus vai fazer isso ao longo dos 3 anos que ele viveu aqui. Vai expulsar demônios, curar leprosos, cegos, mudos, surdo, coxo. Vai realizar e vai proclamar o ano da graça do Senhor. Esse ano da graça, não vai dar tempo do padre explicar, mas é o ano jubilar do Antigo Testamento. Está no livro, né, de Levítico, no capítulo 25. O ano da graça era um ano jubilar. Era de 50 em 50 anos em Israel. Imagina o que acontecia no ano jubilar. Todas as dívidas do povo eram perdoadas. Você está devendo para alguém aí? Se fosse ano jubilar, estava tudo tranquilo, né? Você teve que vender sua casa, perdeu sua casa, alguém tomou sua casa, no ano jubilar era tudo devolvido. Está tudo no livro do Levítico.
É claro que Jesus proclama um ano da graça, que representa para nós o céu, onde tudo nos será devolvido que nos tiraram, onde nós encontraremos o perdão de todos os pecados, onde nós estaremos de maneira plena na presença de Deus. Olha aqui, a palavra de hoje muito bonita, minha gente, que nós revisemos um pouquinho a nossa história. E para terminar, essa leitura segunda de hoje, que vem falar assim, essa palavra, Deus a entregou a seu povo antigo, e entregou o seu povo novo, a igreja. E essa palavra, ela é derramada de maneira indistinta, na vida de quem Deus quer. É só nós olharmos ao nosso lado, nós vemos pessoas muito diferentes de nós, Dá uma olhadinha no seu lado aí. Você vai ver gente feia, gente bonita. Você vai ver gente careca, gente com muito cabelo. Você vai ver gente com cabelo branco, preto, roxo, rosa. Você vai ver gente gorda e gente magra. Você vai ver gente chata pra dedéu e gente boa. Essa é a igreja. E a palavra de Deus, ela se derrama na vida de todo mundo. Quando a gente aprender de verdade isso que a leitura segunda está ensinando, a gente vai parar de arrumar confusão. E a gente vai perceber que todo mundo precisa da palavra. E que todo mundo está na mesma caminhada, rumo ao mesmo itinerário e ponto final, que é o céu. São Paulo diz a carta aos Coríntios: o ouvido não é a mão não é a boca, nem a boca é o pé. Qual é o mais importante? Nenhum. Fica sem sua mão para você ver. Você pode ouvir muito bem, cheirar muito bem, comer, sentir sabor muito bem e andar muito bem. Sem a sua mão, você não vai ser o mesmo. Quando a gente perceber que a igreja, que é a igreja da palavra, precisa de todos os que Deus escolheu, a gente vai deixar de lado a intolerância, o preconceito, as rixas, as implicâncias, o querer excluir o outro, que às vezes é muito mais fácil, tirar aquilo que enche o saco, que incomoda. Não, a palavra precisa dele também, o Jesus, o Cristo precisa dele, porque ele é membro importante no corpo de Cristo. E Jesus não tem vários corpos, São Paulo diz: existem muitos dons, mas um único corpo. Infelizmente acho que o pior testemunho do cristianismo nos dias de hoje é essa multiplicidade de igrejas cristãs. Isso vai contra o texto que nós ouvimos na palavra segunda de hoje, porque existe um único corpo, que é a igreja, e nós sabemos qual é a igreja que veio de Jesus. Amemos ela, nós somos parte dela. Que Deus nos ajude e que nós nos alegremos nessa verdade. Assim seja. Amém. Um instante de silêncio. Pensemos um pouquinho como tem sido nosso relacionamento com Deus, com a palavra, com a Bíblia. Também o nosso acolhimento em relação ao outro, que é diferente de nós e que Deus nos chama a amar.